Dia. Vamos começar então a nossa aula número 2. A frase do dia é uma parte da carta escrita por Martinho Lutero ao pastor John Hess. E essa carta foi escrita na época da peste negra, que devastou a Europa no século XVI. Então, pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. E o resto daí vocês podem ler, bem interessante, tem bastante a ver com a época que a gente está vivendo agora. O trabalho que nós vamos fazer então será esse aqui, essa perspectiva com suas respectivas projeções. E nós vamos começar com uma folha com margem, legenda de 2 centímetros, porque o desenho é grande, então vocês podem fazer a legenda um pouco menor. E nós vamos começar marcando esses 2 pontos, primeiro esse aqui, que é o ponto de partida da perspectiva, que fica a 13 centímetros da margem para baixo e a 8 centímetros da margem para o lado. A partir desse ponto, então, eu vou grudar a folha na mesa com durex, vou grudar a minha régua, essa minha régua está grudada com durex, aqui eu já grudei, ela foi grudada, alinhada a minha folha. E a partir desse ponto, então, que é 13 por 8, eu vou fazer a linha vertical, vou empurrar o esquadro, fazer uma linha em 30 graus para o lado de cá, viro o esquadro e vou fazer a linha em 30 graus para o lado de lá. E aí eu vou marcar as 3 dimensões do sólido. Aqui eu marquei 8 centímetros, aqui eu marquei 5 centímetros e de altura 6 centímetros. 8, 5 e 6. A partir desses pontos eu vou construir o sólido inteiro. Então daqui para cá, sempre usando os vértices que eu já tenho marcado. Vocês podem fazer com linhas bem fininhas, eu tô marcando um pouco mais forte para que apareça no vídeo. E eu vou usar o esquadro sempre apoiado na régua que eu grudei na mesa. Daqui pra cá, ali faltou um pedacinho, ó, vou completar. Então, eu achei outros 2 vértices, este e este, a partir dos quais eu vou fazer as linhas inclinadas para fechar o sólido. Daqui pra cá. Quando acontecer isso aqui com vocês, estão vendo que o meu esquadro não chega lá no vértice? Eu vou apoiar ele na régua. Vou botar o outro esquadro aqui do lado, esse tá apoiado nesse, que tá apoiado nesse. Aí eu seguro esse aqui e empurro esse apoiado nele até o vértice para poder fechar a caixinha, certo? Muito bem, então agora vamos começar com os cortes. Primeiro eu vou fazer esse degrau aqui, ele mede 5 centímetros de largura e 2 de altura. Então, 2 centímetros de altura eu vou marcar aqui sobre a lateral e aqui 5 centímetros de largura. A partir desses pontos ou desses vértices que eu medi, vou usar o esquadro apoiado na régua, vou fazer uma linha vertical, e a outra a partir desse pontinho ali que eu marquei, ó, 30 graus para cá, daí eu tenho mais 3 vértices, vou virar o esquadro e vou fazer as linhas para o outro lado. Do outro lado também vou encontrar vértices, 1 e 2, aqui eu não sei ainda até onde vai essa linha, então eu vou fazer a partir desse vértice aqui para baixo, porque essa linha será igual e paralela a essa aqui, e essa vai se repetir de forma igual e paralela do outro lado. Então, esses 2 vértices aqui vão ter que fechar em 30 graus, ó. Certo? Aí, o próximo passo é fazer esse corte aqui, eu vou fazer esse aqui. Ele mede 3 centímetros e aqui ele mede 2 centímetros, e em cada borda ele tem 1 centímetro. Então, daqui pra cá eu terei 1 centímetro, daqui pra cá eu terei 1 centímetro, e pra cá ele tem 2 centímetros. Então, é só de novo ligar as linhas. Notem que eu sempre coloco as medidas sobre umas linhas já estabelecidas, né?
daqui pra cá, a partir desse vértice ali pra baixo, ou pro lado, e aqui também pro lado. Muito bem, vou dar uma apagadinha nas linhas, tá? Tirei algumas linhas para não ficar confuso, porque eu tô riscando muito forte, tá? Então, vocês podem ir fazendo assim, mas o ideal é riscar sempre bem de leve. Bom, esse corte que eu fiz aqui, que é um corte passante, eu vou então fazer a partir daqui a vertical, porque ali eu dei origem a um plano que se formou aqui dentro, certo? O próximo passo agora seria fazer esse aqui, que é um corte que não é passante, é tipo uma banheirinha ali dentro. Ele mede meio centímetro da lateral até aqui e 1 de largura. Aqui ele também tem meio e 1,5. Então, ele daqui pra cá tem meio e 1. E daqui pra cá ele tem meio e 1,5. Então, eu marco aqui as linhas e de novo uso o esquadro, só vou escorregando. Daqui pra cá, viro o esquadro, assim e assim. E daí ele tem meio centímetro de profundidade, de altura, ele vai meio centímetro para baixo. Então, a partir desse cantinho aqui, eu vou fazer uma linha vertical. Se ele fosse até o chão, ele ficaria desse jeito. Mas como ele vai só meio centímetro, eu vou nessa linha vertical colocar meio centímetro e vou fazer usar as linhas de forma paralela. Então, esta aqui se repete ali e esta aqui se repete aqui. Daí eu vou apagar o que não preciso mais, para ficar só aquele cortezinho ali. Ok? O próximo corte é esse aqui do cantinho. Ele tem de altura 2,5, de profundidade 2 centímetros. Então, de profundidade 2 centímetros e de altura 2,5. Então, vou fazer primeiro esse contorno aqui. Daqui pra cá e daqui pra cá. Daí vocês podem ver que se ele... Isso aqui não tem mais. Se ele fosse até o outro lado, se ele atravessasse o sólido, ele seria representado desse jeito. Mas eu não quero que ele atravesse, eu quero que ele vá só um pouquinho para dentro. Daí eu vou imaginar esse sólido transparente, ó. Aqui ele vai 1 centímetro para dentro, aqui ele vai 1 centímetro, e desse canto que eu vou refazer, ele vai também 1 centímetro para dentro. E a 1 centímetro eu vou construir um outro plano, que é igual a esse que estava aqui, que apareceu aqui, ó. Ele foi como que empurrado para trás. E deste plano aqui, eu vou enxergar apenas esse pedaço. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer desse jeito, fazendo aqui 1 centímetro e marcado aqui para baixo, 1 centímetro daqui para o lado, ou o jeito que eu considero mais fácil é recriando o ponto e a partir deste eu vou recuar, ou vou, nesse caso, para o lado direito, 1 centímetro. Então, aqui que eu tinha apagado, porque ele não existe mais, eu vou reconstruir como se ele fosse uma linha auxiliar, aqui e aqui. Aqui eu vou passar uma linha em 30 graus, que vai lá para dentro, lá para a direita. Vou marcar 1 centímetro, que é o tamanho do recuo que ele tem. E vou fazer aqui uma vertical e uma linha em 30 graus para cá. Bom, até aqui é obrigatório. Aí eu quero que vocês acrescentem mais 2 cortes nesse aqui. Eu botei esse aqui, que seria uma espécie de um túnel. Então, só fiz o contorno e ele foi lá para dentro, atravessou. Eu quero que vocês vejam que quando o corte é quadrado, que ele tem 1 por 1,
Quando o corte é quadrado, essa linha vai coincidir com aquele vértice. Na verdade, a inclinação dela é 30 graus. Se ele for quadrado, ela vai coincidir. Mas eu quero que vocês, podem usar esse e mais um, ou não usar esse e colocar outros dois, vocês podem escolher, que depois vocês vão representar também na projeção, tá? Então, agora nós vamos passar para a projeção. Antes de fazer a projeção, nós vamos reforçar as linhas, tá? Eu vou deixar ele assim, nós vamos reforçar as linhas daquele jeito que eu já expliquei, primeiro num sentido, depois no outro, né? Sempre usando o esquadro numa inclinação, vou fazendo todas as linhas que estão nessa inclinação primeiro, depois no outro sentido. A gente vai sempre no sentido oposto ao do grafite, quer dizer, se eu empurrasse o esquadro para o outro lado, eu ia passar o esquadro por cima do grafite, então assim eu traço e puxo o esquadro para o lado oposto. Então, todos nesse sentido. E por último, então, na vertical. De novo, eu começo por um lado e vou puxando o esquadro sempre para o lado oposto, para não passar o esquadro por cima do grafite. Então, até aqui, daí ele tá pronto. Então, agora sim, vamos começar a projeção. Para a projeção, nós vamos colar a régua aqui, desse lado, na lateral, bem alinhada com a margem, e vamos marcar esse ponto aqui, que fica a 20 centímetros da margem para baixo, e a 11 centímetros da margem para o lado, que vai ser esse ponto aqui, a partir do qual nós vamos fazer uma linha vertical, uma horizontal e a linha em 45 graus. Essa aqui é a linha de terra, essa é a linha que separa o plano vertical do lateral, e essa linha é a que vai nos ajudar a transferir as medidas ali para o lado. Aqui o esquadro também vai apoiado, eu faço a horizontal que passa pelo ponto, puxo ele para baixo, seguro e faço a linha vertical apoiando o outro esquadro nesse aqui. Esse está apoiado na régua e esse aqui vai estar apoiado nesse esquadro aqui. Então, eu faço a outra linha vertical, e já uso, então, este esquadro aqui de 45 graus, apoiado na régua, para fazer aquela linha de 45. Lembram que eu quero repetir a medida daqui para lá, ou daqui para cá, e a linha de 45 graus me permite fazer essa repetição. Daí, eu vou deixar aquele afastamento de 5 centímetros para o lado e para cima, afastamento de 5 milímetros para o lado e para cima. Então, eu já fiz aqui uma linha, que eu vou passar até a lateral. Ó, não tem que segurar bem o esquadro, senão ele escorrega. E 5 milímetros para o lado, ou meio centímetro para o lado. E encontrei o ponto X, que é esse aqui, que é esse aqui. Do X para o lado, eu vou colocar a medida da largura, que é 8, e do X para cima a medida da altura, que é 6. 6 para cima, olha, ele vai ficar bem pertinho do outro. E 8 para o lado. E vou fechar a vista de frente. Uma linha horizontal aqui e uma linha vertical aqui. Eu já tenho a vista da frente pronta. Eu vou fazer a superior, eu vou fazer todos os contornos. Aí na vista superior eu tenho o ponto Y, que é esse aqui, Y. Do Y pro lado eu tenho a mesma medida que eu tenho do X pro lado, porque as duas são a dimensão da largura. E do X para frente eu tenho 5 centímetros. Então, vou medir aqui do X para frente 5 centímetros. E vou fazer aqui uma horizontal. Sempre apoiando o esquadro até a linha de 45 graus, que eu vou ter que prolongar um pouquinho. Então, aqui eu tenho a vista de cima, olhando daqui. E aqui na lateral eu já posso fazer os contornos também.
porque eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, que cortam a linha de 45 graus. Se eu medir ali na lateral, eu também terei 5 centímetros, que é a mesma medida da vista superior. Na vista lateral, eu tenho aqui o que eu vou chamar de Z, que é esse ponto aqui no prolongamento deste e deste. Esse aqui é o ponto Z, só para vocês se localizarem. Então, olhando de lado é aqui, eu enxergo Z. Olhando da frente é aqui, eu enxergo X. E olhando de cima, esse ponto aqui é o Y. Então, esses são os contornos. Vou começar então com a vista da frente. Eu tenho 5 centímetros por 2 aqui. Então, vou marcar 5 por 2 para fazer o degrau. Quando eu faço essa marcação, eu já aproveito essas linhas, que nem essa aqui, eu já passo lá para a lateral. E essa aqui eu já passo lá para a vista superior. De novo, eu vou repetir, eu tô traçando bem forte, bem grosso, então eu vou apagar algumas linhas aqui para ele não ficar sobrecarregado de linhas, senão fica muito difícil de entender. Então, aqui tá o degrau, isso aqui eu não vou mais enxergar, não vou mais precisar. De cima ele já tá pronto, né, o degrau, e de lado também já tá pronto, tá? São essas linhas aí que eu preciso para fazer o degrau. Agora eu vou fazer esse corte aqui atrás, que eu não enxergo olhando de frente, mas eu enxergo olhando de cima. Ele tem 2 centímetros daqui pra cá, e ele é passante, então ele vai do chão até em cima, ou de cima até o chão. Ele vai então ser representado com uma linha tracejada, porque ele não é visível de frente, mas de cima ele é visível. Então, ele tem esse mesmo alinhamento nessa aresta aqui, né? Porque esse ponto aqui, ele gera a aresta que vai para baixo, que é essa aqui, e gera a aresta que vai lá para trás, que vai estar aqui. E ele vai ter 1 centímetro até a beirada de cada lado. Então, 1 centímetro daqui para cá e 1 centímetro daqui para cá. Ele vai ficar representado assim e assim. Eu vou apagar agora as linhas que eu não preciso mais. Aí eu vou representar esse corte aqui. De frente, ele tem 2,5 de altura. E quanto ele vai para lá? Eu preciso reconstruir esse canto aqui. Então, eu vou prolongar aqui. E vou prolongar aqui a vertical. E daí eu tenho como medir em linha auxiliar. Em linha auxiliar, eu tenho como conseguir a medida, se eu quiser, aqui. Eu tenho como medir ela. Ele tem, então, 1 centímetro. Eu já sabia que eu tinha colocado 1 centímetro, mas se por acaso a gente não tivesse construído sólido, a gente teria que reconstruir para saber. 2,5 de altura aqui. Ele de frente também não é um sólido visível, então eu vou fazer aqui uma linha tracejada e vou fazer uma auxiliar para cá. E aqui eu vou fazer uma linha vertical, a partir da qual eu também já vou fazer uma linha auxiliar para fazer a vista superior. Lembrem sempre de fazer o cantinho, sair do canto e fechar o canto ali, fazer o ponto ali no canto. E aqui eu também vou fazer uma linha auxiliar aqui para baixo. Porque esse sólido vai ter que estar, esse corte vai ter que estar alinhado com a vista superior. Na vista superior, eu vou medir 2 centímetros, que é a profundidade daqui para cá, do Z pro lado, né? O Z tá aqui, no caso, quando eu olho de lado, daqui para cá 2. Também não é visível quando eu olho de cima, então uma linha tracejada aqui e uma linha tracejada aqui. Então, este mesmo sólido sempre tem que estar, esse mesmo corte tem que estar no mesmo alinhamento no sólido. Eu não poderia representar ele aqui, por exemplo, porque ele aqui tá, ele tem que estar alinhado. E na lateral a mesma coisa, agora observem na lateral isso. Eu vou puxar para cá, achei o ponto aqui, daqui eu vou lá para cima. Então, de lado ele é visível, né? Então, aqui eu vou fazer uma linha grossa aqui e uma linha grossa aqui. Observem que eu tô trabalhando sempre com o esquadro apoiado.
tá? Então, esse já está representado nas 3, o degrau já está representado nas 3. Esse corte aqui, eu não representei na lateral ainda, ele também não é um corte visível, então, vou passar pra cá e passar pra cá. E a partir desses 2 pontos, eu vou fazer linhas tracejadas, que vão de baixo até em cima. Aqui eu pulo as linhas grossas. Aqui também, nesse alinhamento, faço uma tracejada que pula por cima da linha grossa, porque a linha tracejada tá atrás, a linha grossa tá mais pra frente. E aí falta só esse cortezinho aqui. Ele mede meio por 1 centímetro e meio de profundidade, de altura. Então, vamos lá, ele tem meio, olhando da frente, ele tem meio e 1 centímetro, meio e 1. Aqui eu vou fazer primeiro com linhas finas, porque ele não é visível de frente, né? E eu já tô traçando essa linha aqui para vista superior. Então, aqui ele tem meio centímetro. Daí, aqui eu vou ter uma linha tracejada, horizontal, 2 verticais. Aqui vai ficar uma bem curtinha, né? Aqui também. Neste mesmo alinhamento, eu vou ter ele olhando de cima, então meio mais 1,5. Meio centímetro, mais 1,5. Já tô traçando aqui com linha bem grossa, eu nem preciso reforçar depois. Não é o ideal, porque quanto mais forte eu traço enquanto eu tô fazendo ele, mais borrado pode ficar o meu desenho. Observem que essa linha tá alinhada com essa e a outra tá alinhada com ela ali. E eu vou passar essas linhas aqui para a linha de 45 graus, esta e esta. E daqui eu vou para cima. E vou procurar o alinhamento dele lá. Vamos ver se deu 1,5 aqui, ó, 1,5. E vou procurar lá na vista da frente também, vai ser uma linha. Eu vou usar linhas tracejadas aqui também. Ele vai fazer aqui, pula a outra tracejada, vem até o canto. Faz aqui. Ele é um pequeno retângulo também traçado com linha tracejada, porque ele não é visível. Agora é só reforçar de cima para baixo e da esquerda para a direita. De novo, se vocês traçarem bem de leve, vocês não precisam apagar. Se vocês quiserem apagar, primeiro vocês vão apagar o que vocês precisam apagar e depois reforçar. Então, vou reforçar as horizontais. Eu reforço na vista da frente, já aproveito para reforçar na lateral. Aqui eu já tinha reforçado, aqui também a linha grossa. Aqui também. Vou indo assim, agora na vista superior. Agora as linhas verticais, de novo apoio o esquadro no esquadro que está apoiado na régua. E vou fazendo todas elas da esquerda para a direita. Ali eu já tinha reforçado. Aqui. Já aproveito nas 2 vistas para não precisar voltar. Aqui. Tá, então reforcei todas as linhas. Aí, mais 2 cortes, é melhor vocês, obviamente, colocarem antes de reforçar, que vocês vão colocar na perspectiva e depois representar aqui na projeção aqueles cortes que vocês acrescentaram. Não sei se eu cheguei a comentar desses vídeos aqui no YouTube, que vocês podem olhar para dar um suporte, curso Desenho Técnico, aula 2, 3 e 4. Se vocês quiserem dar uma consultada, é um material bem interessante também. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço!